Tá no chat, por favor? Está todo mundo me ouvindo? Felipe, ok, já vi aí que Felipe, Norival, Carlos, Edgley, legal. Bom, tô vendo que acho que tá todo mundo me ouvindo bem aí. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Eric, eu sou responsável pela parte de marketing aqui da Axion Distribuidora e hoje a gente vai falar um pouco sobre cidades digitais, mais especificamente de Wi-Fi e como a Open Mesh pode ajudar vocês nesses projetos de cidade digital, tá ok? Quem vai falar é o Tibo, ele é um gerente de produtos da Open Mesh aqui no Brasil. Na verdade, a Open Mesh está sendo representada pela TIGO no Brasil, tá? Open Mesh é uma marca global aí de access points. E eu queria dar umas pequenas instruções antes da gente iniciar esse webinar. Para quem já está acostumado, fica fácil, mas para quem não, para quem está acessando pela primeira vez, eu vou pedir para que todos vocês cliquem lá em GoToMeeting. Vocês fizeram o download aí do GoToMeeting. Vou pedir para que todos vocês cliquem lá em cima nessa ferramenta que vocês baixaram no GoToMeeting. Exatamente onde está escrito GoToMeeting. Clique nele, vai baixar aí um combo box, um menuzinho, e eu vou pedir para que vocês cliquem na primeira opção, que é Edit Your Name and Email. Coloquem corretamente o nome e o e-mail de vocês. Por quê? É a partir de um relatório que eu exporto dessa ferramenta que eu consigo enviar tanto o vídeo dessa apresentação, tá, quanto a apresentação em PDF. Tá? Então é muito importante ter essas informações corretas. Caso contrário, eu não consigo encaminhar esse material para vocês. Tá? Com relação aos microfones, vou pedir para que todos vocês mantenham os microfones em mudo. O microfone em mudo, ele vai ficar com laranjinha. Então, ele estando em laranja significa que ele está em mudo, até para não atrapalhar o transcorrer aí da apresentação. Tá? Todas as perguntas, vou pedir para que vocês mantenham essas perguntas no chat, que ao final o Tibo vai respondê-las, tá ok? Então, coloca todas as perguntas no chat, ela vai ficar ali, e no final o Tibo consegue respondê-las. Perfeito? Bom, dadas essas instruções, Tibo, a palavra é sua, pode iniciar. Bom dia a todos, meu nome é Tibo Narciso, sou o engenheiro responsável pela operação no Brasil da Open Mesh. Faço parte do time da TIGO, que trouxe a Open Mesh para o Brasil. A Open Mesh é uma empresa americana baseada em Oregon e responsável por produção e desenvolvimento de equipamentos de rede Wi-Fi de uso profissional com controlador em nuvem. Tibo, desculpa atrapalhar você. Não está aparecendo sua tela. Apareceu? Deixa eu ver. Agora sim. Beleza, maravilha. Joia. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os projetos de Wi-Fi para a cidade digital. Esse projeto de cidade digital foi lançado pelo governo há alguns anos atrás. Temos pouquíssimas cidades implementadas no Brasil, principalmente pela dificuldade de se criar uma estrutura que atenda a esse projeto. Hoje, com o avanço tecnológico e com o desenvolvimento de produtos para o Wi-Fi profissional do Open Mesh, a gente consegue executar esse projeto de uma forma bem interessante e num custo bem baixo também. A gente consegue fazer um crescimento orgânico da cidade digital de acordo com a verba disponível e com a estratégia que cada dirigente, cada prefeito lançar para esse projeto. Nós vamos falar um pouco da digital primeiro, vamos falar do conceito, do que a gente pretende atingir usando a cidade digital, e depois nós vamos falar em como fazer essa implementação e quais os pontos primários onde devemos colocar mais atenção para que esse projeto caminhe e seja um projeto de sucesso. Nossa agenda vai passando pelo conceito da digital, depois nós vamos chegar no público-alvo dessa iniciativa, o dimensionamento e tráfego para a rede Wi-Fi, vamos bater um papo sobre esse ponto que é crucial no desenvolvimento da cidade digital, redundância e contingência dos links de internet, aplicação da tecnologia Open Mesh e as considerações finais. Joia? Se vocês tiverem qualquer dúvida, no final da apresentação a gente vai responder uma a uma. Vou deixar meu e-mail e telefone também, se alguém precisar conversar sobre isso, quiser ter mais alguma informação ou tiver alguma consideração, pode ficar à vontade em me chamar. O conceito de cidade digital é um conceito super abrangente, porque a ideia do governo, quando lançaram esse projeto, era fazer a integração de todos
os departamentos da cidade digital. Logicamente, isso tem um objetivo, que é fazer a máquina pública andar de forma melhor. A ideia é construir um portal master ou alguns pequenos portais onde os cidadãos conseguiriam, via internet, Wi-Fi ou rede cabeada, trabalhar e acessar esses serviços de forma muito mais eficiente. Na cidade digital, a ideia é colocar um servidor centralizado, onde a gente teria a integração de todos os serviços e todas as áreas da prefeitura conversando uma com as outras. Então, basicamente, tirar aquele problema de você ir num posto de saúde hoje, ter que fazer um cadastro, na hora que você chega no departamento de trânsito de sua cidade, você tem que fazer outro cadastro, na hora que você vai na prefeitura, pagar um imposto, mais um cadastro. E a ideia do servidor centralizado é unificar toda essa informação num sistema de Big Data, como a gente está acostumado a fazer em grandes empresas hoje em dia. São 3 pilares no conceito da cidade digital, né? Primeiro é criar esse portal, onde a gente coloque todos os serviços das prefeituras, todos unificados. Depois criar uma infraestrutura onde os usuários, o público dessa cidade, consiga ter acesso a essas informações. E, por fim, o terceiro pilar disso é construir modelos matemáticos para que a gente consiga entender o crescimento e organização urbana. Esse terceiro item é bem interessante e bem inovador, porque nele a gente consegue aplicar as técnicas de IoT, que é a internet das coisas, e fazer algumas previsões de tráfego, de catástrofe, de clima, e conseguir colocar esforço onde a gente realmente precisa ter. Depois de repensado todos esses pilares, apareceu mais um pilar, né? Normalmente isso vem sem muito esforço, que é a criação de comunidades onde a população se une em grupos de discussão e consegue propor inovações e melhorias para a cidade digital. Via internet, a cobrança dos vereadores, dos secretários e tal fica muito mais efetiva e a população consegue ser mais participativa na gestão da cidade digital. O público-alvo dessa implementação passa primeiro pela administração pública. A integração das áreas da administração pública em serviços únicos, né, em Big Data, são bem positivos, porque traz uma eficiência do trabalho maior e diminui o custo da máquina pública, sendo mais eficiente e menos custosa. O segundo público-alvo é a educação, onde a gente consegue unificar a operação das escolas, universidades, centros de pesquisa, bibliotecas, museus, toda a área correlata à educação e formação do cidadão, em um único portal, onde o aluno possa fazer acesso e possa conectar e ter acesso ao material didático, a cursos de e-learning, onde a população consiga ter acesso à cultura, a conhecimento e, logicamente, a gestão do serviço de educação fazendo parte disso. O grande interessante é que no acesso a esses portais, na utilização desses portais na cidade digital, ele diminui muito os casos de fraude e desvio de verba. Porque como a gente tem a amarração de todos os itens das prefeituras e do governo, fica mais fácil ter um controle, principalmente usando aquele site de transparência, que já é disponível hoje no país. No público-alvo de segurança, é a unificação das polícias civil, militar e principalmente a defesa pública, né? Com instalação de câmeras, com monitoramento de carro. Hoje o monitoramento da polícia militar é feito via GPS, mas poderia ser feito com outras tecnologias, né? Principalmente com a IoT. E a gente consegue, na segurança pública, e com dispositivos IoT, e com as comunidades do cidadão comum, prever
áreas de maior risco, movimentar esse esforço policial para onde deve ser feito. Hoje isso é feito de forma centralizada pela Secretaria de Segurança Pública, mas com a formação do Big Data da cidade, esse trabalho fica muito mais assertivo. No turismo, fica bem fácil da gente perceber o benefício, né, que é a divulgação de pontos turísticos, divulgação de eventos, divulgação de encontros sociais e, principalmente, a venda de produtos, hotéis, restaurantes, passagens, para a população em trânsito que procura alguma coisa, alguma iniciativa turística na cidade. Isso é uma grande forma de receita para a cidade, né? Trazer gente de fora que traga dividendos e use isso na cidade de forma correta. Para a defesa civil e planejamento viário, a gente tem o uso do IoT, Internet of Things, onde a gente pode colocar dispositivos de premonição em áreas de risco, em áreas de alagamento, fazendo previsão de qualquer outro assunto relacionado à segurança da população e ao planejamento estratégico de crescimento da cidade digital. Então a gente vê que, como uma iniciativa bem simples, a gente consegue ter dados de diferentes áreas, de diferentes secretarias da cidade digital, unificá-los e criar modelos matemáticos onde a gente consiga colocar esforço na direção correta. A união da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura e Turismo, da Secretaria de Segurança Pública, colocando dados, né, injetando dados em um único servidor, e logicamente com os dados da população inteira que usa os serviços de saúde, de prefeitura, de qualquer serviço público, isso traz um banco de dados muito grande, uma quantidade de informações muito grande, que podem ser usadas em modelos matemáticos para que a gente tenha uma melhoria inteira da cidade. Para fazer a cidade digital, a gente tem alguns limitadores, alguns pontos a prestar atenção, e a gente entra na parte técnica agora. O dimensionamento e o tráfego para a rede da cidade digital depende de vários fatores, né? O primeiro dos fatores, que anteriormente era limitante, era prover acesso à internet à iniciativa de cidade digital. Há alguns anos atrás, isso era um desafio enorme. Hoje, na maioria das grandes cidades, isso já não é mais um problema. Até um tempo atrás, a gente precisava ter links de internet muito grandes, praticamente backbone, para que a gente conseguisse prover a uma prefeitura o acesso necessário a todas as secretarias e a população da cidade. Hoje a gente não precisa fazer isso mais. A gente pode usar pequenos links e criar VPN entre eles. A gente pode usar uma rede ótica que, na maioria das vezes, inviabiliza o projeto, porque a instalação do anel ótico numa cidade digital é bem dispendioso. Ou a gente pode usar a tecnologia WiMAX. O IMAX também se mostra bem cara. A implementação do IMAX não é simples, mas é viável. Na minha opinião, hoje a melhor forma de se prover o sistema cidade digital é usando pequenos links de 5, 10, 15, 100 megas, com redundância e balanceamento entre eles, o que torna o projeto barato e fácil de implementação. Depois de decidido qual tipo de link vamos usar, a gente define a densidade em cada um dos locais. A definição de densidade de acesso depende da quantidade de pessoas simultaneamente acessando a rede. A gente pode perceber que numa repartição pública, a densidade vai variar nos horários de funcionamento. Na escola teremos outra densidade, que varia também com o horário de funcionamento da escola. Nas praças públicas e locais públicos, isso vai variar diretamente com os eventos que podem ocorrer nesses lugares. Um espaço público onde abrigue alguns eventos sociais, essa densidade pode ser multiplicada por 1000 vezes
dependendo do evento. Então, o grande desafio que nós temos no projeto Cidade Digital são dois grandes desafios, ao meu ver. Um é prover acesso à internet, que eu acho que a gente consegue fazer isso hoje muito bem, com links menores, redundantes e balanceados. E depois é prover a internet ao cidadão, utilizando alguma tecnologia que permita que a densidade seja variante durante o tempo. Eu acredito que o melhor caminho de se fazer isso hoje é usando Wi-Fi. 802.11bgin, porque a gente consegue fazer um crescimento orgânico dessa rede e fazer pontos móveis, se for necessário, em caso de um evento onde o trânsito nominal é X e, dependendo do evento, esse trânsito nominal torne 1000x, a gente consegue cobrir essa área com access points móveis e temporários. A redundância e a contingência dos links de internet é um fator importantíssimo, porque se a gente trabalha com um portal master, um portal único, sem acesso à internet do usuário, nosso trabalho vai por água abaixo. Então, se a gente consegue ter mais de um link, uma praça, por exemplo, imaginem uma praça ou uma escola, ou a Secretaria de Saúde, ou um posto de saúde, onde todos os usuários têm que estar conectados ao banco de dados. Exatamente porque, se não tiverem, dificilmente um médico vai conseguir encontrar o prontuário de um paciente que chegou lá nesse momento. Então, a gente consegue, num posto de saúde, por exemplo, ter 2 ou 3 links diferentes, ou até mais, de operadoras distintas, onde que, se um desses links cair, a gente consegue continuar acessando todo o data center de forma clara e transparente. Se a gente utiliza computadores cabeados, isso é feito, logicamente, por um roteador, com redundância e balanceamento de carga. Se a gente usa a rede Wi-Fi, exclusivamente da OpenMesh, a gente consegue simplesmente ter vários links conectados em diferentes access points, e esses access points conversando um com o outro, formando uma rede mesh, onde, na hora que um desses links cair, toda a rede se reorganiza e continua trafegando pelo link que estiver ativo. No projeto de Wi-Fi com OpenMesh, a gente tem uma facilidade enorme para mostrar como é que isso é feito, porque a rede mesh ela se auto-organiza de forma sozinha e inteligente. Por inteligência artificial, os access points se organizam uns aos outros, se conectando uns aos outros, formando uma rede onde, se um access point falha ou se um link de internet falha, ele se reorganiza e roteia isso para outro lugar. Usando o OpenMesh para fazer a última milha de acesso numa cidade digital, a gente consegue prover à população um sistema estável e confiável, onde fica transparente a conexão em home de usuário. Isso quer dizer que, se o usuário está numa praça, se o cidadão está numa praça usando Wi-Fi e se movimenta a uma escola, o login dele continua garantido, porque a autenticação de home é feita de forma única. Se ele sai daquela escola e vai para um posto de saúde, a conexão também dele está garantida na hora que ele chegar nessa rede Wi-Fi, porque o dispositivo que ele trabalha já foi autenticado na rede. A autenticação, nesse caso, do Big Data de prefeitura, é feito nos próprios servidores da prefeitura, usando Captive Portal. Isso traz facilidade e garantia de que o usuário, ele estando embaixo de alguma área coberta pela cidade digital, ele tem acesso aos serviços via Wi-Fi e internet. Hoje a gente tem no país praticamente uma pessoa, um smartphone para cada habitante. Então a ideia de termos hoje rede cabeada, computadores cabeados disponíveis para a população já não é tão necessário, porque o acesso a esses portais pode ser feito por um smartphone qualquer.
Na OpenMesh, a gente tem 4 produtos que podem ser usados para esse fim. E cada um deles diferencia um do outro pela velocidade de acesso, né, o padrão BGN ou AC, e pela densidade de usuário, que varia de 50 a 100 usuários simultâneos de tráfego. Vale a pena a gente perceber que é diferente o tráfego simultâneo do número de usuários registrados no Access Point. Alguns fabricantes publicam unicamente a quantidade de usuários simultâneos cadastrados, conectados, não trafegando. Na OpenMesh, a gente consegue ter o tráfego simultâneo de até 100 usuários e o tráfego de usuários registrados de 256 em cada Access Point. Para densidades maiores, basta aumentar o número de Access Points. Esse é o equipamento MR1750, que é o top de linha hoje no Brasil. A gente deve trazer mais 2 produtos que devem começar a homologação na Anatel agora no final de outubro, quando terminarem o desenvolvimento do produto novo. Mas hoje nós temos o MR1750, que tem um throughput de 1.300 megabits por segundo, funciona em 2 frequências de 2.5 e 5 GHz, com 6 antenas e 28 dBm de radiação. É um equipamento bem robusto, bem interessante, alimentado PoE e com uma controladora na nuvem. Um ponto super importante nos projetos de dados digitais é que a configuração e a manutenção de todos os equipamentos, eles precisam ser unificados. Não, é insano pensar que para cada praça, cada escola, para cada posto de saúde, a gente tem uma tecnologia diferente rodando nesses lugares. Normalmente precisamos ter a mesma tecnologia com gerenciamento e manutenção centralizadas. Usando um gerenciamento em nuvem, permite que só o setor de tecnologia da prefeitura, locado num único prédio, consiga gerenciar todo o parque de Wi-Fi, todo 100%. E outro benefício que a OpenMesh traz para os projetos de dados digitais é fornecer as APIs da controladora para que eles sejam integrados aos softwares que as prefeituras usam no núcleo de operação e controle. Então, se o pessoal da administração preferir integrar no seu próprio software de monitoramento de câmera, de monitoramento de servidores, de monitoramento de tráfego, a gente consegue também importar as APIs da OpenMesh e colocar nesse próprio software. Isso é uma funcionalidade incrível e eu não conheço outro fabricante que tenha essa iniciativa no país. Um desafio que a gente tem e facilmente solucionado com a OpenMesh é que todos os access points da OpenMesh, eles são indoor e outdoor. Então a gente pode montá-los num departamento de saúde ou educação ou administração e ao mesmo tempo colocar esse mesmo equipamento numa praça pública. A diferença na montagem dos equipamentos indoor e outdoor é um casezinho, onde ele é colocado dentro desse case, equipamento, fonte, fechado hermeticamente e está pronto para ficar no tempo. Esse case é extremamente acessível e transforma a opção OpenMesh Outdoor como a mais competitiva do mercado. Dificilmente conseguiremos equipamentos outdoor com a mesma robustez e preço que a OpenMesh oferece no país. A controladora CloudTrax é a controladora em nuvem da OpenMesh. Para acessá-la, www.cloudtrax.com. Nela a gente tem garantido a funcionalidade em iOS, Android e via web. Então, através do seu smartphone, você consegue fazer a instalação, configuração e manutenção de um access point colocado em qualquer lugar do planeta. Né? Posso estar aqui hoje trabalhando com access point que está instalado no Chile, na China, no Japão, na África do Sul, em qualquer lugar.
como se ele estivesse aqui na minha própria mesa. O CloudTrax é uma ferramenta extremamente importante e versátil, pois ele nos traz todas as características de acesso do Access Point e dos clientes para uma console e um dashboard que eu possa acessar a partir de qualquer dispositivo. Nessa console, eu tenho as informações primordiais de funcionamento dos Access Point, de tempo de link, de usuário, de tipo de acesso, e posso configurar as SSIDs, a segurança, Captive Portal, Wi-Fi, Facebook Wi-Fi, já é nativo na controladora da OpenMesh. Posso controlar tempo de acesso, agendar o funcionamento do equipamento de tal hora a tal hora, na repartição pública. É interessante que isso não funcione, que a rede Wi-Fi esteja desligada fora do horário, para evitar qualquer tipo de vandalismo digital. Nas escolas também, durante a aula, não justifica que os alunos tenham acesso ao Wi-Fi na aula de física ou matemática. Isso eu acho que não precisa, mas a gente consegue colocar janelas de funcionamento para que os usuários acessem isso. Além disso, conseguimos na própria ferramenta, e eu acredito que não seja o melhor dos caminhos, mas a gente consegue fazer controle de conteúdo pela própria ferramenta. Eu digo que eu acho que não é o melhor dos caminhos, porque o controle de conteúdo é feito por Firewall. E qualquer iniciativa de controle de conteúdo feito pelo fabricante de Wi-Fi, certamente ele tem muito mais brecha do que alguém que só desenvolve Firewall para controle de conteúdo. Eu vejo, volta e meia, o pessoal contando que eu quero fazer controle de conteúdo no Access Point. Não consigo entender qual o benefício isso traz se as ferramentas de controle de conteúdo Firewall são extremamente potentes, precisam de um hardware super avançado para que sejam realmente efetivas. Mas, para quem precisa de uma rede menorzinha, isso pode ser feito no próprio Access Point OpenMesh. A configuração e o gerenciamento do Access Point pode ser feito por um celular, como eu acabei de contar, e a instalação dele é extremamente fácil. Basta instalar o CloudTrax no aparelho móvel, pelo Google ou pelo iOS, alimentar o equipamento com rede e energia elétrica, pode usar PoE se for necessário, fazer a configuração da rede e tirar uma foto desse QR Code e adicioná-lo na rede. Não precisa mais do que isso. Então a gente percebe que nos projetos de cidades digitais, onde a gente tem time em campo, a instalação e configuração do equipamento desse é muito rápida. A configuração feita no centro de gestão e monitoramento, o pessoal em campo basta tirar uma foto usando o celular desse QR Code e adicionar na rede. Instalação extremamente fácil. O painel de controle do CloudTrax é todo intuitivo e de muito fácil acesso. Para a gente considerar a ideia da cidade digital, tem algumas informações aqui bem interessantes. Hoje são pouquíssimas as cidades digitais em funcionamento no país, mas essas pouquíssimas cidades digitais nos mostraram possuir uma iniciativa de alto ganho para a população e para a administração pública. A gente tem tecnologia hoje disponível que permite fazermos a cidade digital sem grandes problemas. Temos vários operadores de celular no país inteiro, vários provedores de internet, grandes e pequenos em todas as cidades, e tecnologia que permite o agrupamento de todas as redes dos diferentes prédios públicos em uma única console com OpenMesh. Então, se a gente resumir um projeto de cidade digital, a gente tem todos os prédios públicos e locais de acesso ao público cobertos por Wi-Fi, todos eles conectando a um servidor centralizado via VPN ou via HTTP e populando um banco de dados de Big Data, onde a prefeitura e a administração pública conseguem tirar
proveito dessas informações para propor novas iniciativas a toda a população. A gente tem aqui uma informação interessante do dia 10 de agosto último, né, há uma semana atrás. A OpenMesh apareceu na Computer World, na primeira página, falando sobre um projeto feito na JR Diesel, que hoje é a maior fornecedora de peças usadas de caminhão da América Latina. Foi um caso de sucesso, onde a gente tirou outros fornecedores de Wi-Fi e criamos uma rede única com o OpenMesh para suportar Access Point, suportar coletor de dados, me desculpem, coletor de dados, dispositivos móveis e as iniciativas de computadores e notebooks que a JR possui. A JR fica na Marginal Tietê, em São Paulo. É um espaço enorme, onde eles vendem peças de caminhão. E o CD, a área de estoque deles é incrivelmente cheia. Tem muita coisa e peças muito grandes. Todas controladas com coletores de dados. Nessa mesma matéria, a gente tem o pronunciamento dos gestores da JR Diesel, onde eles dizem os benefícios e o que a rede OpenMesh trouxe de bom para a empresa. O link da Computer World está logo abaixo, para quem quiser ter um pouquinho mais de informação e entender como a OpenMesh consegue ajudar no projeto de seus clientes, principalmente no pessoal que usa coletor de dados, que é um dos requisitos mais fortes da JR Diesel. Nós vamos agora começar as perguntas. Vou pedir para vocês usarem a área de bate-papo para fazer as perguntas. Eu vou lendo uma a uma e vou respondendo, logicamente, se eu souber a resposta. Quem precisar de mais alguma informação ou quiser entrar em contato conosco, meu nome, Tibo Narciso, telefone, e-mail aqui do lado, Dagoberto, que é nossa cabeça na área comercial e parcerias, também está aqui. Precisar mandar um e-mail para a gente, precisar conversar com o pessoal da Axon, fiquem à vontade. Joia? Quem tiver qualquer pergunta, use o espaço do bate-papo. Eu vou lendo as perguntas e respondendo uma a uma. O Leonardo está nos perguntando qual que é o limite de apps a serem controlados. Algumas marcas limitam por licença e por AP. Né? Na OpenMesh, a gente não tem nenhum tipo de licença para acessar a controladora em nuvem. Você compra o equipamento e a controladora em nuvem faz parte dessa aquisição e não tem nenhum tipo de mensalidade, anuidade ou qualquer taxa extra. Isso nos difere dos concorrentes hoje que cobram mensalidade para que você tenha acesso à controladora em nuvem. A OpenMesh, mais uma vez, não tem nenhum tipo de pagamento mensal, anual ou subscrição para que acesse essa controladora. A gente pode ter centenas de redes e cada rede com alguns milhares de equipamentos conectados na controladora. Não tem um limite pré-estabelecido que, se você não pagar alguma coisa, não tiver uma conta extra, premium, você tenha uma limitação. Na OpenMesh isso não existe. O Edgley está perguntando se existe algum case de cidade digital com OpenMesh. Sim, existem alguns cases norte-americanos em cidades na Califórnia que são cobertas com OpenMesh e funcionam também como cidade inteligente. Existe uma pequena diferença cidade digital e inteligente. A cidade inteligente é um passo acima da digital, mas no Brasil a gente se propõe ainda a cidade digital. Existem alguns cases com OpenMesh nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia.
O Rogério está nos dizendo que vale a pena lembrar que o ambiente da JR Diesel é bem desafiador. Eu concordo, o Rogério participou do projeto conosco, ele encabeçou esse projeto lá na JR Diesel, e eu digo que realmente é desafiador. Foi um caso bem interessante, com características únicas. O Leonardo Rezende está perguntando qual a capacidade de acesso por AP. A capacidade depende do modelo. A gente varia de até 50 acessos de tráfego simultâneo nos produtos OM2P, OM2P HS e OM5P. E até 100 acessos de tráfego simultâneo no MR1750. Todos os 4 modelos conseguem ter 256 dispositivos registrados simultaneamente. Ele também pergunta se existe alguma dificuldade no tráfego de vídeo usando a tecnologia OpenMesh. O throughput dos equipamentos é um throughput alto. Alguns desses modelos têm padrão AC de até 1.400 megabits por segundo. Então, o tráfego de vídeo não tem perda de performance nenhuma. E você consegue trafegar isso, fazer uma videochamada ou acessar YouTube em tela cheia, utilizando a rede wireless com OpenMesh. O Jonas pergunta se é possível colocar uma antena externa no Access Point. Jonas, existe um modelo onde a gente tem um conector externo para antena. Nesse modelo você pode tarrachar outra antena, mas nos demais não. A gente usa até 6 antenas em cada dispositivo e a potência irradiada é bem legal. A gente chega a 28 dBm por equipamento. Então, eu acho que a necessidade de colocar antena não existe, até porque a inteligência artificial usada na rede mesh, ela conecta um access point a outro, para que você consiga cobrir uma área inteira e não deixar nenhum ponto de sombra. A gente está perguntando aqui como a gente faz um site survey em projetos de dados digitais. O site survey na cidade digital é simples, é uma tarefa bem simples. Basta que você defina os pontos onde você terá a cobertura Wi-Fi, definir os links que vão suportar a densidade de usuários nesses pontos e colocando 2 access points relativamente próximos, você, com medidor de intensidade de sinal, você vai caminhando pelo espaço e vendo onde a potência cai ao mínimo necessário para aquele access point. A partir daí, você vai adicionando access points de forma que você cubra toda essa área e proveja acesso a esses usuários na densidade que seja necessário. Em áreas de evento, a gente precisa tomar cuidado com mais um ponto, que é a ideia de deixar espaços onde a gente consiga colocar postes ou access points suspensos, a gente chama em varal, dependendo da quantidade de público esperado. Então, numa praça onde o espaço pode ser usado para algum tipo de show ou manifestação, a gente coloca os access points de forma outdoor e fixos, vendo a densidade nominal daquele lugar, e prover a manutenção e a instalação de access points temporários para as datas de shows. O Lucas pergunta se existe uma capacidade de nós permitidas no mesh, antes de colocar uma antena com cabo internet. Quanto mais saltos a gente tiver numa rede mesh, como a gente viu no slide anterior, onde cada access point é conectado a outro, a gente tem uma pequena perda por inserção. Mas a quantidade de saltos, teoricamente, é limitada. Normalmente a gente usa no máximo 3, porque a gente provê outro access point como gateway, com saída para a internet, como suporte. Então, isso permite que a gente crie redes vastíssimas, enormes, que cubram um shopping center inteiro, que cubram uma praça muito grande, que cubram um prédio de vários andares, sem ter problemas.
O Jonas pergunta qual a banda suportada e o máximo de clientes conectados. A banda suportada chega a 1.400 megabits por segundo e conseguimos ter até 100 usuários conectados e trafegando simultaneamente, ou 256 usuários registrados no Access Point. O Leonardo nos pergunta como ele se enquadra com marcas como Ruckus, Cisco e Aruba nas faixas de mercado e no Gartner. A gente consegue ter um produto tão competitivo como qualquer uma dessas marcas, Ruckus, Cisco, Aruba, num valor bem mais interessante, uma fração do preço desses players. E eu lhe digo, por uma experiência própria, em banco aqui em São Paulo, que em teste de bancada dentro de um grande banco privado, não foi iniciativa pública, né? A gente sabe que iniciativa pública as coisas podem não ser tão criteriosas, mas na iniciativa privada eles são. Nós, em bancada, conseguimos ter a mesma performance que esses players e fomos um pouco mais além, onde a gente virou todo o projeto para Open Mesh. Então a gente consegue ter uma qualidade e um desempenho tão bom quanto Ruckus, Cisco e Aruba, com o preço sendo uma fração do que esse pessoal pratica hoje no mercado. O Rose Galdino perguntou se a gente tem algum case aqui no Brasil. Rose, a gente tem o case da JR Diesel, que foi fantástico, está publicado na primeira página da Computer World desse mês. Basta acessar computerworld.com, que você vai ter acesso a todo esse case e ao sentimento das pessoas que ali estavam presentes no projeto do Wi-Fi da JR Diesel. A gente tem um case bem interessante em São Paulo, eu vou acabar comentando com vocês, que é o do acesso ao Wi-Fi nos pontos de ônibus, né, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo. Hoje, se eu não me engano, são 77 pontos já com internet. Isso deve crescer até 450. E essa rede é toda feita com Open Mesh. Depois de um profundo estudo de viabilidade técnica e financeira, esse projeto foi executado com Open Mesh. E está sendo executado com Open Mesh. O Lauro nos agradece e parabeniza pela apresentação. Lauro, eu peço você que entre em contato com o pessoal da Axion, que eles vão te orientar como a gente pode fazer uma parceria bem interessante. O Dagoberto nos pergunta se algum termo de referência à tecnologia para licitação. A gente tem o termo já escrito, né, as especificações técnicas escritas, e o pessoal da própria Axion consegue orientar quem for necessário para que a gente tenha a RFP pronta. O Leonardo nos pergunta se existe algum controle de interferência como a Cisco é feito. Sim, existe. O controle de interferência é feito por inteligência artificial, onde o próprio Access Point ele lê os canais adjacentes e se posiciona na melhor faixa de frequência, evitando que exista interferência com o canal. Né? A tecnologia é feita exclusivamente por inteligência artificial, então pode ser feito de forma automática, mas se você preferir, você pode fazer isso de forma manual e escolher o canal que você prefere, para que não haja interferência. Ele também pergunta se existe uma ferramenta de análise de espectro na própria antena, eu acredito que seja Access Point. A antena é só um pedacinho do Access Point. Ou na controladora. Sim, existe, e esse analisador de espectro, que vê os canais e as frequências utilizadas no momento do funcionamento do Access Point, ele alimenta o software de inteligência artificial que vai posicionar o Access Point no melhor canal de propagação de sinal. O Jonas pergunta se a autenticação é feita por criptografia ou check-in.
Jonas, a gente pode fazer autenticação por chave de segurança, senha, Captive Portal, Facebook, Wi-Fi, utilizando servidores externos. Enfim, todas as formas hoje de autenticação para a rede Wi-Fi são disponíveis e nativas na tecnologia OpenMesh. O Leonardo nos pergunta se em hotéis a performance do Access Point da OpenMesh vai se comparar a Ruckus, que domina esse mercado. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma performance bem interessante, até porque onde a gente comparou equipamentos da Ruckus com OpenMesh, a gente acabou descredenciando a Ruckus no projeto. Tenho certeza que a gente vai ter uma performance bem mais interessante. O Rogério nos pergunta sobre a vida útil do equipamento e a garantia. Rogério, a vida útil desse equipamento é altíssima, próximo de 100 mil horas de MTBF, e a gente tem 1 ano de garantia com troca do equipamento. Né? Deu problema, equipamento novo na mão, para que não tenha dor de cabeça. O Cláudio nos pergunta o que é feito o acesso por cliente. Pode ser cadastro, Facebook ou voucher? Sim, pode ser cadastro, Facebook, voucher ou senha convencional. A gente tem um sistema na controladora de criação de voucher bem interessante, onde você cria voucher por tempo, por período de hora, por minutos, por dias, por meses, por anos. E a gente ainda pode usar uma ferramenta nativa na controladora do OpenMesh, que é a cobrança do voucher, a rede Wi-Fi, usando PayPal ou cartão de crédito. É uma função interessantíssima que você já cria o voucher com habilitagem pré-paga. Então, o cliente paga pelo voucher 2, 3, 4, 5 horas, dias, meses, e você cria um voucher para que ele faça a inserção no dispositivo. A gente mais uma pergunta aqui, perguntando se os cases de Wi-Fi nos pontos de ônibus em São Paulo são projetos OpenMesh. Sim, são projetos OpenMesh. Já são 77 pontos de ônibus usando OpenMesh. E o projeto prevê 450 pontos, eu acredito que até o final do ano, também usando OpenMesh. Depois de um estudo incrível de viabilidade técnica e econômica para esse projeto, comparado com o Ruckus, comparado com o Cisco, o Aruba, o Ubiquiti, a decisão foi usar o OpenMesh. Comparado com o Ubiquiti, qual é a diferença? A gente tem algumas boas diferenças com o Ubiquiti, partindo de potência irradiada por densidade de suporte a usuários trafegando simultaneamente, no OpenMesh é muito maior. A gente tem um controlador em nuvem muito mais preparada que a Ubiquiti, e a gente tem, principalmente para revenda, uma forma de garantir que, depois de feito toda a pré-venda, o cliente não compre isso por via Paraguai ou na Santa Efigênia. Né? A gente garante que esse produto não vai estar no Mercado Livre, não vai estar no contrabando do Paraguai, muito menos na Santa Efigênia por 70% do valor oferecido pela revenda. Então, a gente tem bons argumentos que convença qualquer usuário ou qualquer revendedor a utilizar o equipamento OpenMesh. A gente está falando do equipamento de uso profissional, não um equipamento para uso doméstico, que as pessoas acabam usando isso em lugares de alta densidade. O Lucas diz que acabou perdendo boa parte da apresentação e se existe algo que a OpenMesh fornece em relação a Analytics. A gente não fornece software analítico de geração de calor, por exemplo, mas temos parceiros e temos a viabilidade de se conectar a qualquer um desses softwares. As funções da geração de calor, densidade ocupacional, elas são todas presentes e nativas no OpenMesh e podem ser trabalhadas pelo software que você preferir.
Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Nosso tempo tá estourando e a gente quer convidar vocês para um treinamento hands-on. Vamos fazer esse treinamento em breve. Todos vocês que participaram desse webinar estão convidados e receberão esse convite via e-mail. Nesse treinamento, a gente vai colocar a mão em funcionamento nesse equipamento, vamos tirar todas as dúvidas, vamos fazê-lo conectar a outros equipamentos, configurar redes remotas, né, em outras cidades, por exemplo, usando a controladora OpenMesh. Esse treinamento será limitado a 15 participantes por vez e deve acontecer nas próximas 2 semanas. Mas todos vocês receberão um convite e a quem interessar, já está feito o convite. Joia? Se vocês tiverem qualquer dúvida, nos mande um e-mail, nos ligue, fiquem à vontade. E para conversar sobre a parceria com o OpenMesh, procurem o José Eugênio na Axiom. Ele é a pessoa que está encabeçando esse projeto, ou o vendedor que vocês são atendidos pela Axiom. Ok? Muito obrigado a todos e espero encontrá-los num próximo momento. Um abraço.